Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo. Que seja uma noite de muito aprendizado e principalmente que nós possamos aplicar tudo aquilo que a palavra nos ensina no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, você que nos visita, você que está vindo pela primeira vez. Uma honra, um prazer poder compartilhar com você, você que nos assiste aí na sua casa, a você que não pôde estar aqui esta noite, que o Senhor esteja te guardando, a ti e a tua casa. Nós adentramos em um tema em que temos aprendido a questão de servir, de ser discípulo. E o princípio básico de um discipulado, o primeiro ponto, é básico isso, é saber obedecer. E nós temos muita dificuldade em ser obedientes. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, aquele da promessa do Antigo Testamento, e que sua missão messiânica consistia em trazer o reino de Deus até os homens. Este é o propósito, este foi o propósito, foi de testificar Jesus como o Messias, aquele lá profetizado, que foi visto principalmente pelo profeta Isaías. Então, o caráter messiânico de Jesus e a presença do reino de Deus é simplesmente inseparável, estão estritamente ligados aqui. E aqui inclui alguns mistérios, um novo desvendar de um propósito remido divino. Obedecer é básico. Mas por que nós estamos e temos tanta dificuldade em fazê-lo? Eu quero levar com você hoje a ordem deixada. E quero que você leve no seu coração algumas perguntas para casa. O que você tem feito para alcançar discípulos para Jesus? O que você tem dito? O que você tem visto? O que você tem lido? Eu queria, antes de qualquer coisa, falar desse legado deixado por Jesus, que está aqui nesse texto que nós vamos falar. O legado que um servo de Deus tem e não se apropria. Se não houver essa preocupação, gente, meu irmão querido, se a gente não tiver a preocupação em formar pessoas melhores onde nós estamos inseridos, se a gente não tiver essa preocupação, essa atitude de tentar pelo menos desenvolver pessoas melhores para o amanhã, para que essas pessoas possam vir deixar um legado para uma geração seguinte, a nossa, se nós não tivermos essa preocupação, os prejuízos vão ser simplesmente assombrosos. E a gente já está vivendo alguns horrores pelas nossas falhas de não cumprir aquilo que nos foi deixado como ordem. Deixar um legado não é apenas escrever uma lista de regras e pregá-la na geladeira para o seu filho ver e tentar seguir, não. Não é exibir na sala da sua casa. Não basta só esforçar-se para levar seus filhos para uma escola bíblica. Não basta. Não vale apenas jogá-los na mão de professores. Não vale. Nós, pais, líderes, educadores,
se nós não fizermos, se não fazermos a nossa parte, vamos ter uma geração falida. Quem educa os nossos filhos somos nós. Para deixar um legado é necessário viver uma vida de santidade. E qual é a vida que nós estamos vivendo? É preciso ser santo, adquirir autoridade espiritual. Precisamos falar com autoridade, viver em comunhão com o Pai, ser submisso ao Filho. Nós precisamos caminhar sob a unção do Espírito Santo. Precisamos buscá-la. Não adianta viver ou apenas vestir-nos como igreja. É preciso ser igreja. Participar da vida ativa desse organismo. Nós precisamos ser participativos. Não é só estar marcando presença. Temos o mau hábito de, quando não olhamos nossos irmãos aqui, não veio, mas de repente a gente está fazendo talvez até mais do que você que está aqui dentro. Precisamos ser e exercer, isso é necessidade de ser igreja, participar ativamente disso, não somente uma organização onde Cristo é a cabeça. Não adianta a gente viver como anões da fé. Não vale a pena viver como pequenino da fé, esperar que nossos filhos naturais e filhos na fé se transformem em gigantes espirituais se somos anões. Quando nós pensamos em herança, nós imaginamos uma família agitada, reunida em frente a um advogado, uma mesa de um advogado, ansiosa para ouvir o que o tio, o pai, a mãe deixou. Herança, dinheiro, aquele broche valioso da vovó. De fato, herança e desejo passam de mão em mão. Fato. Mas se você tem convicção de que seus bens são distribuídos de acordo com seus desejos, certamente você tem vontade própria. E olha, há um legado a ser deixado, e esta é uma herança genuína, essa é uma herança verdadeira. Há um legado a ser deixado mais importante e duradouro do que qualquer bem material que você possa deixar ou receber. Na verdade, você não precisa ter morrido para que esse bem valioso chegue e esteja com você. Eu até digo que você precisa estar vivo demais. E quando eu comecei a ler, e o que me entregaram como tema, desse mês de junho que nós estamos aí, eu comecei a me perguntar: que discípulo eu sou? E às vezes a gente se bate com tantos dos nossos erros, que nós mesmos, falo por mim, dá vontade de desistir. Mas Deus sempre levanta pessoas valiosas e valorosas. E a pergunta que ecoou na minha cabeça e adentrou e se enraiza no meu coração é: qual é o meu legado? E eu quero te fazer essa pergunta: qual é o seu legado? O que será deixado para os seus filhos? O que é que você vai deixar para os seus filhos? O que é que eu vou deixar para os meus filhos? O que precisa ser deixado a eles? O que eu preciso deixar para eles? É o legado espiritual? A verdade de Deus? Eu preciso deixar para ele a nossa identidade em Cristo Jesus.
a minha identidade em Cristo. E qual é a minha identidade em Cristo? Eu posso deixar aquela verdade que não apenas me faz crescer, mas alimenta a minha vida. Essa eu preciso deixar, que me torna um herdeiro de ter a ciência, ter a consciência de deixar, eu estou deixando algo para uma geração vindoura que vai valer a pena, a essência de Cristo Jesus, o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Sem Jesus, nenhum broche, nenhum bem material gigantesco de pai, mãe, tios e parentes te segurar. E as pessoas ainda brigam por isso. O alicerce, a base bíblica, é o fundamento, não se esqueça disso, para as decisões dos seus filhos, para um futuro bem próximo. Como deixar esse legado de presente? Como é que eu posso deixar isso? A fim de deixar um legado que transmita a nossa identidade em Jesus, o que é que nós temos que fazer, o que é que nós devemos compartilhar com nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Eu preciso pensar nisso, do contrário não será possível ter um relacionamento saudável. Não tem como. Precisamos falar a mesma língua. Como pai, eu devo orientar. Eu preciso aconselhar com o coração, com a minha mente e com a minha Bíblia aberta. Porque todo bom conselho vem do alto. Ele não parte de você. Quem você tem ouvido para ensinar alguém? Mentorear é fundamental e é preciso você usar a sua vida como exemplo para ser um bom mentor. Você precisa ser amigo dos seus filhos para toda a vida. Não é só quando ele faz alguma coisa que te agrada, não. Sempre, o tempo todo e todo o tempo. Seja amigo. Principalmente, diria para você sem medo de errar, 99% das vezes, ser amigo nas horas difíceis da vida do seu filho. Quando a gente faz essa orientação, quando você aconselha com o coração, com a sua mente, com a sua Bíblia aberta, ouvindo o que o Senhor tem para você passar adiante, quando você faz você passa a mentorear, usando você como exemplo, seus bons exemplos, lógico, você passa a ser um amigo confiável. Nós temos dificuldades até de trazer nossos filhos de Deus. Não falamos a mesma língua. Preferimos entregar a eles esse instrumentozinho aqui, ó, para ele ficar quieto. Que geração é essa? Os filhos estão preferindo ficar em lugares errados, ao invés de estar no lugar certo. Dão mais valia a jogo, cinema, qualquer outra coisa. E será por quê? E nós dizemos, somos discípulos. Somos discípulos, somos seguidores. Nunca se esqueça, legado é ensino. Não esquece disso, não. E ensinar é mais eficaz, eu digo para você que é mais eficaz orientar e preparar os filhos
que dizer a eles mais tarde sobre que decisão ele tem que tomar, sobre vocação, amigos, educação, trabalho. Você já viu os treinadores aí? Eles não jogam para os seus times. Eles treinam e oferecem ajuda para que os seus jogadores descubram seus erros, conserte, compensem, saia das suas fraquezas, se fortaleçam, passam a analisar seus pontos fortes. Isso é um treinador. E aí esse jogador, ele começa a ganhar habilidade para melhorar seu jogo e acaba saindo vencedor. É isso que nós queremos para os nossos filhos. É isso que nós precisamos querer para os nossos filhos. Orientá-los ao ponto de eles serem fortes o suficiente para não cair nas ciladas do mundo lá fora. Quando eles são mais jovens, nós podemos orientá-los. E nós precisamos orientá-los através da experiência que nós temos de vida, porque todos nós temos, mas principalmente pela palavra. E de forma que eles busquem a vontade de Deus para a vida deles. Não é a sua vontade que tem que prevalecer na vida dos seus filhos, é a vontade de Deus para a vida deles. Esse é o princípio de uma orientação lógica e que vai render e vai nos fazer colher bons frutos. Nas Escrituras, Deus institui o trabalho como provisão para as nossas famílias, não que ele seja mais importante. É uma maneira de nós aplicarmos nosso talento, nosso tempo, nossa capacidade criativa, intelectual, emocional. Nos esportes, treinadores reconhecem talentos e dons em cada membro da equipe. Por que o pai só consegue ver defeito nos filhos? Por que os pais de hoje só apontam defeitos? Abrem a boca não para abençoar, mas para amaldiçoar a maioria das vezes. Quantos de nós já não ouviu "você não vale nada"? Isso é uma sociedade que nós temos hoje. Nossos filhos, nós precisamos observar os dons e talentos deles também e instruí-los para que eles sejam aperfeiçoados. Não forçamos nossos filhos a entrarem na fase adulta, não podemos fazer isso, a forçar ele a entrar numa fase adulta com base em nossos desejos, nossos sonhos não realizados. O que eu não realizei, o que era sonho meu, não tem nada a ver com a vida dele. É um fato. Se você for por esse caminho, você vai se decepcionar e muito. O que foi, o que poderia, o que é bom para você, pode não ser para ele. Compartilhar desejos, vontades, aconselhar, ouvir, faz parte de um crescimento saudável. Então nós vamos aprender hoje com Jesus, porque ele deixou um legado, ele deixou conselhos e deixou ordem. E ordem de Deus é para ser obedecida na íntegra, não é pelas metades. Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Eu não sei, acho que dá para ler, tá? A versão que nós temos aí, NVI, mas você tem aí a sua Bíblia na mão. Vamos bater nos mesmos pontos. Está escrito: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, não vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos orar? Deus, nessa noite nós nos colocamos diante dos teus pés, diante da tua cruz, e te pedimos discernimento, que o Senhor nos ilumine, Pai, que nos dê entendimento de tudo aquilo que teu Santo Espírito quer nos ensinar, e quer com que nós viemos a cumprir, Pai, acerca do teu reino. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus, pela liberdade de cultuá-lo esta noite, pela liberdade que temos de te ouvir e de te adorar, e que nós possamos ser contigo, Senhor, um em ti, e que o Senhor viva plenamente em nós. Tira de nós toda distração, tudo aquilo que não condiz com o que o Senhor quer para as nossas vidas. Faça com que nós saiamos daqui verdadeiramente, Pai, renovados pela tua palavra. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus 28. Essa parte da grande comissão que nós lemos aqui, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma comparação. Se você pegar esse versículo, esse capítulo 28, principalmente aqui na grande comissão, né, intitulado aqui, do versículo 16 ao 20, é interessante você comparar com o capítulo 10 de Mateus, para que a mudança seja vista com toda a sua grandiosidade. Então, se você, lá na sua casa, que eu sei que você não tem muito tempo, mas com 15, 20 minutos você faz isso, dá uma comparada, dá uma estudada, dá uma anotada e diz: o que estou fazendo para que eu possa entender, que eu possa aplicar isso na minha vida? Muito bem. Aqui no capítulo 10 que nós falamos, para você fazer essa comparação, Jesus, o filho de Davi, delegou o seu poder para a evangelização de Israel. Capítulo 10. Viemos aqui para o capítulo 28, e aqui Cristo, o filho de Abraão, delega a autoridade para a evangelização do mundo. Aí já é comigo e é com você. Já era, e agora é. E olha que legal, que coisa bacana. Os 11 discípulos, eles atendem a ordem de Jesus e deixam Jerusalém rumo à Galileia. Não houve nenhuma desculpa. Eu não tenho gasolina, é longe demais, o sol está quente, vai chover. Não teve desculpa. Eles rumam à Galileia, e ali no monte designado pelo Senhor, por Jesus, ele se deu a conhecer a eles, ele aparece a eles, ele se revela a eles. Você já viu que Jesus quer te entregar algo todo o tempo e o tempo todo, mas que você precisa ter o seu ponto de ação, a sua iniciativa, senão não acontece? Às vezes a gente brinca aqui: se você não veio, você perdeu. E perdeu mesmo, porque de repente era o seu dia. Mas sim, eu só estou brincando aqui. As coisas de Deus não podem ficar para segundo plano. Você tem tempo para tudo. Para tudo. Por que é tão difícil? Tão difícil? Porque nós nos tornamos tão religiosos quando as coisas são para Deus. Por que nós temos tanta dificuldade uns com os outros para ouvir um pouquinho de Deus? Então, ali naquele monte designado, Jesus se faz a conhecer a eles. E assim que eles ouviram, eles o adoraram. Mas olha, alguns duvidaram. E é nesse cenário em que há adoradores, em que há pessoas que duvidam, é nesse cenário, num dos montes da Galileia, que Jesus entrega a seus discípulos a grande tarefa, a grande comissão, deixa a grande ordem. Os 4 evangelistas, eles enfatizam esse acontecimento aqui de Mateus 28. Lucas ainda repete esse acontecimento em Atos.
Então é muito evidente que nessa grande comissão, nesse grande propósito que a gente vê de Deus aqui, que o grande propósito de Deus aqui é o evangelho todo. E a gente vê que o grande propósito da igreja é por toda a igreja. E a gente vê que é para todo mundo. Não importa se tinha pessoas que duvidavam ali, é para todos. E é para toda criatura. Então, o evangelho é um todo para todos. E não importa que raça, nível social, cor, nada. É para toda criatura. É para todo mundo, é por toda a igreja. Então é preciso entender que Jesus não está dando uma grande sugestão aqui. Jesus não está sugestionando, mas Ele está dando uma grande comissão, uma grande tarefa, uma ordem expressa. Aqui Ele não está dizendo assim, olha, se você quiser. Ele disse, vá. Trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis. Está expresso, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra. Não é qualquer um que fala, é o dono de toda a verdade, de toda a autoridade. É Ele que está dizendo para você, vai. Esse evangelho ele começa com a afirmação de que Jesus era da linhagem real de Davi. É o que nós vemos aqui. E registrou aqui que quando criança, ele foi reconhecido como rei dos judeus. Ressuscitou dos mortos, em seu estado glorificado como Cristo ressurreto, a gente acompanha, sem reserva, ele arroga-se a posse completa da autoridade no céu e na terra. Eu sou a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Eu sou. Com essa conotação, Mateus termina o seu evangelho. A autoridade maior é Cristo Jesus. E a gente vê nessa ação aqui, vamos começar aí pelo versículo 18. Eu acho que 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada, quem está dizendo é Jesus, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, por isso eu ordeno. E a gente vê aqui a competência do comissionador aqui. Quem dá a comissão tem competência para fazê-lo. Autoridade, poder. Para a gente entender, você já viu um caminhão, uma carreta, uma bitrem, né, Antônio? Gigante, parece poderosa. Mas quando um guarda de trânsito para aquele monstro e exerce da sua autoridade, ela não anda. Se tiver errada, não anda. Então, olha, essa declaração aqui, essa ilustração boba, é só para você ver que quem dá a ordem tem credencial. E se dá, é para cumprir. Quem dá a ordem, além de ter a credencial, tem competência para fazer. E isso tem implicações. E a primeira implicação que eu vejo aqui na ordem expressa de Jesus é uma condição básica de êxito. Olha só, para se ter êxito, é preciso que você saiba que o nosso Deus é o maior. Então, se você estiver obedecendo a ordem de pessoas, de deuses, você vai bater com o burro na água. Nosso Deus Ele é o maior, Ele é o único, é inabalável, é Ele que vai te dar condições de enfrentar o inimigo e as circunstâncias diversas que você tem enfrentado na sua vida, só Ele. Você vai parar de vacilar, parar de temer, se andar com Ele, se obedecer a Ele. Não tem erro. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Total. Ao proferir uma ordem, Jesus Ele quer ser obedecido. E de forma completa, de forma certa, completa. Não é pelas metades.
Deus não aceita nada pela metade. Olha o contraste que havia nessa cena aqui na Galileia, com os gemidos no Getsemane e com a escuridão do Gólgota. Você já pensou nisso? Jesus afirmou a sua onipotência e soberania universal. Na cruz, ele foi proclamado Rei dos Judeus. Olha esse contraste. Ali naquela cruz ele foi proclamado Rei dos Judeus. Mas quando João o vê glorificado em sua visão apocalíptica, na sua cabeça havia muitos diademas, e em seu manto e em sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o Jesus que eu prego para vocês essa noite. Só Ele tem autoridade e poder sobre a sua vida. Nada existe fora do controle soberano de Cristo ressurreto. Nada. Você pode até pensar que você dá um jeitinho, mas nada foge do controle do Senhor. É nesse fundamento que os discípulos devem ir. Foi nesse fundamento que eles partiram, fazendo discípulos de todos os povos. De todos os povos. Essa declaração aqui nos mostra que quem dá ordem, tem autoridade, tem muita competência para fazê-lo. E sempre houve autoridade nos ensinos de Jesus. Nesse evangelho que a gente está com a Bíblia aberta aqui, lá no capítulo 7 tem ele exercendo de autoridade, ensinando. No capítulo 8 tem ele exercendo de autoridade para curar pessoas. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 9, ele usa de autoridade para perdoar pessoas. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 10, Jesus tem autoridade, mostra a sua autoridade sobre Satanás. Ele simplesmente delega a autoridade aos seus apóstolos. Olha, eu lhes dou autoridade, em meu nome faça. E o que é que nós estamos fazendo com a autoridade que nós recebemos de Jesus? Estamos abaixando a cabeça e sendo massacrados pelo mundo? Meu amigo, o maior empreendimento que nós fomos chamados para executar, e isso não foi só para mim não, isso foi para você também. O maior empreendimento que nós fomos chamados para executar foi em um dos montes da Galileia. Aconteceu lá em um dos montes da Galileia, quando ele disse: vá. O Cristo ressurreto, sem dinheiro, sem exército, sem estado governamental, sem nenhuma referência entre os homens, comissiona um grupo, comissiona a mim, a você, a nós, para conquistar o mundo. Portanto, ouça, é condição básica de êxito. Quer ter êxito? Condição básica: cumpra as ordens de Jesus. Nós sabemos que Jesus nos dará condições de enfrentar inimigo. A gente sabe que Jesus vai nos dar condições de enfrentar toda circunstância adversa que faz a mim e a você temer e vacilar. Jesus dá a condição para que a gente saia desse emaranhado de medo que nos aflige cada dia. Uma hora é Covid, uma hora é não sei o que do macaco, uma hora não sei o que. Não estou dizendo que não esteja acontecendo, mas está escrito que isso vai acontecer. Agora, fugir disso, vamos enfrentar isso. E como? Está na sua mão. As regras, normas, por onde ir, como fazer, está nas suas mãos. Está tudo aí. Resumidamente,
Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo, não se esqueça disso, por favor. Qualquer ordem dada por ele exige muita atenção, respeito total. Então obedeça. No versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos é a ordem. Que discípulo eu sou para fazer discípulos? Eu sou discípulo de Cristo? Jesus não mandou eu ou você, não mandou nós fazer, não nos mandou a fazer fãs. Não foi isso que ele mandou. Quem precisa de fã é Roberto Carlos, Gal Costa, esse povo aí. Jesus não mandou que eu e você constituísse admiradores. Porque quem precisa de admirador é artista, é jogador de futebol, é influencer. Jesus não mandou eu e você apenas evangelizar e ganhar almas. Não foi apenas isso. Você pode evangelizar, ganhar almas, mas não abandone os bebês espirituais. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Não foi isso que ele mandou. A quantidade aqui não é o cerne da questão. A qualidade é. Ele não mandou encher as igrejas de crentes, recrutar pessoas e encher espaços. Jesus não quer apenas crentes e convertidos. Jesus quer seguidores e discípulos. É isso que ele quer. Fiéis. Ser discípulo implica. Há várias implicações. Aborrecer. O discípulo precisa, tem a necessidade de ser alguém que coloca seu relacionamento com Jesus acima de qualquer outra coisa. Eu me lembro que quando eu conhecia a Fátima, para quem não sabe, a Fátima é minha adversária. Quando eu conhecia ela me levou para a igreja. Eu, muito desconcertado, numa igreja de crente, nunca tinha entrado. O significado da cruz é a morte. E o significado que eu quero dizer para você aqui hoje é o seguinte: Jesus está dizendo, olha, morra para o mundo. Morra. Olha, renunciar a tudo é outra implicação. E renúncia completa é entregar sem reservas. E quantos de nós temos coragem de fazer isso? Mas nós somos discípulos. Uma geração de discípulos covardes, fracos, medrosos demais, cheios de ambicionismo, cheios de religiosidade. Eu me olho e me vejo assim. Você pode observar que todos os verbos que estão aqui, nesse versículo, estão no gerúndio. Mas fazer discípulo é uma ordem. Indo, batizando, ensinando, igual. Fazer discípulos. A ideia principal da sentença é fazer discípulos mediante o batismo e o ensino.
Então, fica claro que Jesus não mandou fazer fãs. Não é verdade? Quer fazer discípulos. Quem precisa de fãs, eu já disse. Jesus não manda a gente fazer admiradores. Não é isso. Jesus não mandou apenas evangelizar, ganhar almas. Não é isso. Ele não diz assim, não abandone os bebês espirituais, esses que não conhecem, esses que estão chegando, esses que ainda não têm o discernimento. Não os abandone achando que você sabe de tudo. Eles precisam. Vá, abrace, socorra, ajude. A tradução é levar a mão a quem precisa. Amar incondicionalmente. Eu detesto essa irmã. Ame. Sabe aquela historinha que a nora queria matar a sogra? Que o sábio disse para ela assim, vá lá e todo dia coloque uma gota desse veneno aqui, que ninguém vai saber que tu matou a velha. É mesmo, ela começou a colocar. Na metade do propósito dela de aniquilar a vida da sogra, ela se arrependeu. Porque cada dia que ia lá, a sogra dizia que a amava. E falava de Deus para ela. E ela voltou lá no sábio lá, desesperada, eu não quero mais acontecer, eu não quero mais fazer, não se preocupe, ela não vai morrer. Mas o veneno, se não era veneno, era água. Estratégia, alcance. Não queira empurrar o evangelho goela abaixo, ninguém aguenta crente chato, meu Deus do céu. Não queira impor o seu conhecimento. As igrejas são taxadas porque está cheia de gente hipócrita lá dentro, pensando que sabe mais do que os outros. Estão inventando coisas. O evangelho está aqui, é para ser cumprido, é para ser obedecido, é para ser vivido. Não tem que inventar nada mais. Eu estou vendo que meu Senhor me diz, vá, me dá uma ordem, então eu tenho que cumprir. Seja inteligente. Ah, mas o fulano não quer nem saber. Não é você que vai convencer. Pegue suas estratégias. Você tem estratégia para tanta coisa. Para de dar jeitinho e anda com a coisa correta. Não esqueça dos bebês espirituais. Ele quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar pessoas. Não. Ele quer convertidos maduros. Discípulo é um seguidor. É uma pessoa obediente. Obediente a Deus. Você precisa ter muito cuidado com ideias de homens. Ser seguidor implica em fazer do reino de Deus o seu tesouro. É isso que você precisa. A sua herança é o reino. Não é o broche da vovó. É renunciar a tudo por amor a Jesus. Não estou dizendo aqui que você tem que abrir mão das coisas que você conquistou com o seu trabalho. Jamais. Mas você precisa renuncie a tudo por Jesus. Que aí sim valerá a pena. Guardar as palavras de Jesus. Guarde. Não são apenas para ser lembradas, ou para aquelas caixinhas de promessas, que quando sai uma lapada, você bota lá que não é para você. Hoje nós temos muita adesão, e mas pouquíssima conversão. Ser convertido em Jesus é algo muito sério. Não é levantar a mão e chorar de emoção, não. Nós não temos o costume de fazer apelos aqui na base, porque nós cremos que o Espírito Santo coloca no seu coração essa convicção de seguir a Jesus. Não precisa o homem ficar gritando e pulando para ter quantidade, porque o Espírito Santo traz qualidade. Ser convertido, isso implica a um seguidor renunciar a tudo. Nós temos, como eu disse, muita adesão e pouca conversão, grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento.
Principalmente se tiver um artista mais renomado, gospel. Ah, mas o negócio enche. Mas não há quebrantamento. Não há princípio base de arrependimento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E temos, talvez, vazias pessoas que dizem estar cheias de Deus. Multidões que buscam bênçãos, os cultos da vitória, o culto da libertação. Jesus já te libertou, meu irmão. Busque as verdades dele. O culto, essa semana atrasada eu vi eu fico até constrangido, mas o culto do ajuntamento. E eu fui procurar saber que ajuntamento era esse. Mas deve ser ajuntamento de pessoas. Não, era de homem, de mulher, de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Multidões buscando bênçãos, facilidades, e não se dispõe a buscar em Deus, a Deus. Não buscam a Deus, buscam coisas, são religiosos, não são discípulos. Ainda temos um terceiro ponto a ser visto aqui nesse versículo 19. Aqui diz que todas as nações, todas as etnias, todas, não é algumas, é todas. Segundo um missiólogo, Gilbert Pirkin, ele diz que no mundo, acho que é a nível de mundo que ele fala isso, é a nível de mundo, há cerca de 6.000 etnias. E no Brasil, há 200 delas. Deus ama, é o que nós temos aqui em mãos, Deus ama todas as etnias. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Pulsa o coração de Deus. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse: olha, Abraão, em ti a família do irmão José vai ser... Não, ele diz todas as famílias, todas, até os que duvidam. Em Apocalipse 5:9 diz Deus, e ouça, Ele comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda tribo, língua ou nação. Foi pago, o resgate foi pago com o sangue do seu próprio Filho. Jesus quer discípulos em cada etnia, não é nessa ou naquela, não é com esse ou aquele, é para todos, todos. A leitura errada que nós fazemos às vezes lá em Atos, eu não vou entrar em detalhes porque é meio complicado, mas lá no capítulo 1 de Atos, a gente pode fazer uma leitura errada. Jesus quer todos. O coração dele pulsa por todos. Então é uma ordem expressa. Onde houver um povo com língua, com cultura e raça, qualquer que seja ela, ali o evangelho deve chegar. Tem que chegar. Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9, se não me falha a memória. Comprou com o sangue do seu Filho a todos. Esses devem ser chamados e discipulados. E um quarto ponto que a gente vê aqui no versículo 19, que ainda podemos extrair, é a implicação dessa comissão, desse grupo que foi ordenado a ir. Há duas implicações aqui que nós podemos observar acerca da comissão. Não existe crente isolado. Ah não, eu vou ver o culto pela internet aqui na sala de casa. Eu posso até perguntar, às vezes a pipoca estava boa, né? Aquela pulada no canal da televisão lá para ver o Luciano Huck ou qualquer outro programa estava melhor.
isolado não. Eu não estou dizendo para você não, mas se você não puder vir e estiver acompanhando pela internet, acompanhe mesmo. Não deixe que a sua casa seja um esconderijo para que você, não, eu participei do culto e não participou. A quem você está enganando? Então não existe, eu aprendo que não existe crente isolado. Envolve aqui integração. O que Jesus diz aqui, o que ele traz assim, é integração. E olha, quando nós falamos de integração, isso nos remete a novos convertidos. E alguns velhos também, que às vezes estão tão fora da igreja quanto aqueles que nem conhecem Jesus. E eu digo para você isso porque a igreja é importante. E a igreja, por ser importante, ela traz a responsabilidade de dizer, de extrair que não pode haver crente isolado, como não há membro fora do corpo. O teu corpo, constituído de membros, faltou algum, vai fazer uma falta danada. Tem gente que diz que não prega igreja. Eu prego, porque ela é importante. Envolve ensino aos neófitos. E há 3 coisas a destacar sobre ensinar, sobre esse ensino. Ensinar o que Jesus mandou a essas pessoas. Não é ensinar axiologia, eu acho, modismo, não. Tradição de homens, não. Não é isso. Atos 20, todo o conselho de Deus, né? Todas as coisas é preciso serem ensinadas. Não é só as coisas agradáveis. Não é só aquilo que soa bem aos ouvidos. As verdades que talvez remexem com o seu mais íntimo ser, é preciso serem ensinadas. Nós gostamos de falar sobre o amor de Deus. Muito. Gostamos muito de falar do amor de Deus. É maravilhoso ouvir sobre o amor de Deus. Mas a gente quase não vê, não ouve. A gente nem vê folhetos evangelísticos sobre a ira de Deus. Porque o descompromissado não quer saber de ira, de vingança, disso daqui. Olha, Deus é extraordinariamente maravilhoso, bondoso, amoroso, mas é juiz. E desse tribunal, meu irmão, ninguém escapa. Mas as pessoas não querem ouvir falar da ira de Deus. E um outro ponto que você precisa guardar, não apenas ter na cabeça, é sobre a obediência. Você tem que obedecer, meu irmão. Você não é dono da sua vida, não. Obedeça a Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Quantos concordam que Jesus é o Senhor da sua vida? Obedeça. O discípulo é aquele que obedece. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero. Vós sois meus discípulos, diz o Senhor, se fazeis tudo o que eu vos mando. Não é uma coisinha ou outra, é tudo o que eu mando. Então a coisa é mais séria do que a gente pensa. A primeira implicação é essa integração desses novos convertidos. Fazer discípulos é integrar o indivíduo na igreja, a igreja, por meio aqui do sacramento do batismo. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É oportuno dizer que no Novo Testamento não ensina o triteísmo, que é a crença em 3 deuses, em 3 deuses. Não ensina também o unitarismo, que nega a divindade de Jesus, do Filho e do Espírito Santo. Não há esse ensino aqui.
Não ensina o modalismo, que diz que Deus aparece às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito, como atores trocando máscaras. Não é isso que ensina aqui. Embora a palavra Trindade não apareça nas Escrituras, embora não apareça, o conceito dela está por toda a Bíblia. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito. A igreja é importante. Não existe crente isolado, desigrejados, fora do corpo. Não dá para dizer que você é discípulo de Jesus se você não tem comunhão com seus irmãos. Uma ovelha fora do rebanho, ela é presa fácil, é ou não é? Uma brasa fora do braseiro vira cinza rapidinho. A pandemia ensinou muito, mas tirou muita gente do caminho, pelas facilidades, pelo home office. Primeiro, ensinar o que Jesus mandou. Não se trata de ensinar doutrinas de homens, modismo, tradições humanas, legalismo, mas o que Jesus ordenou. Segundo, ensinar todas as coisas, não só aquilo que agrada. Não seja crente de paninho quente. Não, meu irmão, não se preocupe não, que Deus dá um jeito. Não se aprume não para ver se Deus vai dar jeito. Não se posicione não para ver se Deus vai agir. Você precisa parar de beber leitinho e partir para alimento sólido. Nós precisamos disso. Ensinar a guardar. Nós precisamos aprender isso. Quando somos ensinados, e precisamos aprender para ensinar as pessoas a guardar. Nós devemos observar que o ensino precisa incluir os ensinamentos morais e éticos do Senhor Jesus. Não é qualquer ensino. Além de qualquer outro ensinamento que forma o corpo de doutrinas que Ele nos deixou, é preciso que você fale, é preciso que você se disponha a ensinar. Eu sou muito grato a Jesus pelo que eu tenho visto acontecer aqui nessa igreja. De pessoas que mal adentraram aquela porta e já estão nos ajudando. Discípulo é aquele que obedece, que entende e obedece. As pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Discípulo obedece e conhece. E Jesus diz, em João capítulo 15, versículo 14: olha, vós sois meus amigos, você faz parte comigo, se você fizer o que eu mando. E para finalizar, a gente precisa ver o motivo que eu tenho e que você com certeza tem para cumprir essa comissão. Que motivo eu tenho para cumprir? A gente vê no versículo 18 o poder de Jesus à nossa disposição. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo, porque ele tem todo. O diabo até diz que tem poder, mas não tem todo. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, inclusive sobre esse miserável. O diabo é astuto, o diabo é ardiloso, ele é sagaz. Agora Jesus é poderoso. O poder do diabo ele foi tirado, Colossenses 2, o poder do diabo foi tirado, despojado, é oco, é vazio. O diabo não manda nem no inferno, totalmente sem moral. Apocalipse 1, as chaves do inferno não estão nas mãos do diabo, mas nas mãos de Jesus. Você que gosta de saber onde anda a chave,
Toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Todo o poder de Jesus está à nossa disposição. Efésios capítulo 1, versículo 19. Está à sua disposição. Nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado e potestade. É palavra. Não sou eu que estou te dizendo. É o Senhor. A presença de Jesus, aqui a gente vê, nós entramos nesse versículo 20 para finalizar, porque você precisa estar ciente e sentir a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, regendo a vida dos seus filhos. Se Jesus está conosco, nós somos maioria absoluta. Se não está, fracassamos. A ordem de Jesus, se Ele mandou, cabe a mim e a você obedecer. 3 motivos eloquentes oferecidos por Jesus está aqui para que nós possamos desempenhar o papel de discípulo nessa grande comissão, para obedecer a esta ordem extrema e única. No versículo 18, o poder de Jesus à nossa disposição, gente. Você tem noção, você consegue mensurar isso? O poder do Deus Criador Todo-Poderoso está à sua disposição. E você está buscando poder aonde? Jesus expressa sua autoridade, sua liberdade absoluta de agir, vai, faça, para enviar apóstolos. Com Jesus, e como Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobra nada para o inimigo, meu irmão. Você que gosta de chamar o diabo de inimigo, que é o diabo mesmo, só joga contra mesmo. Esse miserável desse diabo, ele é astuto, é miserável, ele te engana tão facilmente, ele te cega tão facilmente. O poder que tinha esse lazarento foi tirado na cruz. Ele não tem poder sobre a sua vida. O dono, o Senhor da sua vida, você sabe bem quem é. Por mais que você não acredite, ele foi despojado, esse miserável. Ele não tem poder nem no inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Nem no inferno o miserável tem poder. E está regendo a vida de tanta gente. Está comandando tanta gente. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não prevalecem. Toda a suprema grandeza do poder está na nossa disposição. Paulo escreve isso ao povo de Éfeso. A ordem de Jesus que a gente vê, se o rei, o soberano do universo, o ressurreto, dá uma ordem, cabe a mim, cabe a você, meu. Simplesmente obedecer a ela. Isso é intransferível, impostergável, não tem como passar. Não, isso aqui é com o meu irmão, não é com você, é comigo. Nós estamos falando de uma grande comissão. Tenho orgulho, e olha que privilégio fazer parte disso, desse grupo, de receber essa autoridade, esse poder e ir adiante. Então não podemos transformar essa grande comissão em grande omissão. Não seja omisso. A presença de Jesus na sua vida. Os discípulos não se constituem, o discípulo não se constitui em uma estrada solitária. Não, porque ele nos prometeu estar sempre conosco. Nunca estamos só. Como discípulo nós não andamos só. Jesus sempre está presente. Por isso sinta a presença de Jesus. Olha o versículo 20. Eu estarei com você. Eu estou com você. Nunca estamos só, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ele não está conosco meramente como um rádio orientador, não, mas como um amigo, como um salvador. Todo o tempo. Todo o tempo. Sua presença ela é contínua em qualquer lugar, em todo lugar. E tem crente que acha que quando sai de uma cidade para outra, Deus não acompanha. Vai fazer atrocidade lá porque ninguém conhece Ele. Ele está em todo lugar. Em todo lugar.
Ele nos prometeu como seus discípulos: eu estarei. Sua presença é contínua, o tempo todo, nunca nos desamparará, jamais, nunca nos deixará. Ele é como a sombra à nossa direita. Aleluia. Ele é o vigia que não dormita, que não dorme, que está com você. Ele chora com você, Ele sorri com você, Ele te carrega nos braços quando você não pode andar. Ele está com você. Não há nenhuma situação na sua vida, não há nenhuma situação sequer em nossas vidas que a presença de Jesus não esteja conosco. Não existe. Ele está na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Esse é Jesus. Ele está conosco todos os dias, em tudo que fazemos, em tudo que temos, em tudo que falamos. Ele está. Ah, mas eu falei umas besteiras. Ele está te ouvindo. Dê oportunidade para que Ele, sabe, te alcance tanto que você não fale mais dessas coisas, que você não pense mais dessas coisas, que você não haja mais dessa forma. É oportuno alertar sobre o fato de que essa bem-aventurada esperança que nós temos em Cristo não é um sedativo para as mentes ociosas e consciências complacentes. Não são para esses. Aqui nós estamos tratando de um incentivo, o mais pleno esforço que nós temos que ter para prosseguir de forma enérgica, de forma decisiva, de forma incisiva, apesar de todas as dificuldades que nós temos, às vezes até para falar, né? Para que todas as nações conheçam a Jesus e o poder da sua vida ressurreta. Isso você foi chamado, comissionado a fazer. Assim o Evangelho de Mateus se encerra em uma chama de glória. O Cristo ressurreto garante a seus discípulos, a seus seguidores fiéis, a seus seguidores genuínos, a todos os seus seguidores, ao longo da história, a maior conclusão que um livro poderia ter está aqui. Aleluia. Porque ele encerra a Jesus, o Rei dos Reis, só a Ele, único e exclusivamente a Ele, toda honra, poder e glória, pelos séculos sem fim. Amém? Amém. Vamos orar? Eu não sei se você viu um filme com um alemão chamado Oscar.